Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu vlog. E aí, tá preparado para mais um conteúdo? Esse tema é um tanto polêmico, hein? Mas vamos lá. É polêmico, mas não é difícil de se entender e nós devemos levar isso com seriedade, mas também entender que tudo isso é por questão de amor e respeito a Deus. Bom, eu quero começar então fazendo a pergunta para você. O que é pecado? O que realmente é pecado, o que é certo e o que é errado? Não tem como nós conversarmos sobre isso sem entendermos primeiro o princípio de tudo isso. Uma coisa só pode ser errada se existir um princípio para isso, certo? Então vamos começar a entender em primeiro lugar quem é Deus. Não tem como nós falarmos sobre pecado se não entendermos ou sabermos quem é Deus. A cada dia que passa, as coisas começam a ficar tão corridas, as informações com tanta velocidade, só que ao mesmo tempo parece ser tão prático, mas também isso pode atrapalhar a gente. Por quê? Uma quantidade de informação rolando pelo mundo, passando pela gente, sem a gente saber a autenticidade e sem nós sabermos também o que é certo e o que é errado. Mas, quando nós pegamos para parar um pouco e tentar buscar, saber e entender quem é Deus, dali nós conseguimos compreender a existência e a vontade dele para a nossa vida. Eu sei que com muitos acontecimentos religiosos, ignorâncias, pessoas que se aproveitaram do poder para enganar pessoas, tem afastado muitas pessoas de conhecerem a Deus. E essas pessoas que causaram isso, elas vão pagar um alto preço, porque Deus jamais quer que as pessoas se afastem dele. Deus jamais quer que as pessoas pensem que ele é um general que não gosta das pessoas, que quer maltratar as pessoas pelo erro que elas cometem. Não, Deus não é assim. Deus ele é muito mais do que isso. Deus, ele é sim um Deus de justiça. Ele é sim um Deus que corrige. Mas ele também é um Deus que ama e ele corrige porque ele ama. Ele corrige porque ele quer ajudar nós a melhorarmos. Ele quer ajudar nós a cada dia a alcançarmos uma vida melhor. Por mais que no início nós não entendamos, mas saiba que o propósito de Deus sempre é levar as pessoas à vida eterna, a ter uma vida de sucesso, a ter uma vida boa, agradável. Mas para isso, às vezes, é necessário nós passarmos por momentos difíceis e até ruins. Para entendermos um pouquinho a respeito de Deus, nós não podemos deixar o nosso coração duro ou termos algum preconceito. É natural que tenhamos preconceito quanto às pessoas e também acabamos tendo um preconceito quanto a Deus antes de conhecermos a Ele. Sabe aquelas histórias de infância ou até da escola, quando nós falamos assim, nossa, aquela menina ou aquele menino, eu não conseguia conversar com ele, não conseguia conversar com ela, a gente não se dava. Só que depois que a gente cresceu, nós nos tornamos melhores amigos. O que aconteceu aí? Um preconceito de ambas as partes ou de uma das partes. Por quê? Sem conhecer a pessoa, já colocamos coisas na nossa mente, criamos sentimentos em nosso coração que nos distancia e nos afasta dela. E isso pode acontecer com você e comigo quando nós pensamos em Deus. Quando não conhecemos o suficiente a pessoa de Deus, isso pode causar um preconceito na nossa vida e nos faz afastar dele e não conhecê-lo da forma devida. Sendo assim, então, eu não quero sair fora do nosso tema que fala a respeito do que é pecado. Mas, em breves palavras, que eu sei que não serão suficientes para explicar quem é Deus no que Ele tem revelado ao ser humano, mas sim para nós começarmos a ter um princípio para compreender o pecado. Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Deus é aquele que criou o universo, é aquele que nos formou e é aquele que deu a vida para todos, com o propósito de que pudéssemos viver eternamente com Ele, podendo aproveitar e gozar de todo o seu amor, poder aproveitar de toda a bondade e de tudo o que Ele pode nos proporcionar.
Então esse Deus, ele é um Deus que ama a todos nós. Porém, é um Deus que fica triste quando nós cometemos o pecado. Vamos entrar então. O que é pecado? O pecado para Deus é qualquer ato, pensamento ou sentimento que é ao contrário da vontade dele. Ou seja, quem peca desrespeita a Deus, fazendo o que é contra os seus princípios e a sua vontade. E temos passagens na Bíblia que diz a respeito do que Deus acha das pessoas que fazem a tua vontade. Vamos conferir? Lá no Evangelho de João, capítulo de número 14 e o versículo 21, diz assim: Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, que é Deus. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que interessante. O que seriam os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus não se consiste somente nos 10 mandamentos que nós conhecemos. Claro que daqueles 10 mandamentos procede todos os outros demais, certo? Mas é importante nós entendermos que os mandamentos de Deus são a sua vontade. Sabe quando o pai e a mãe chega em você como filho ou filha e lhe dá um mandamento? Filho, filha, toma cuidado, não faça isso, é perigoso, não vai lá. Entende? Isso são mandamentos. Então, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós compreendemos mais os seus mandamentos. Ali na Bíblia, nós vamos encontrar vários conselhos da parte de Deus, onde Ele nos ensina o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim para nós, o que é bom para o próximo e o que também é ruim para o nosso próximo. Ou seja, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer se quisermos continuar sendo filhos de Deus. Então, se nós buscamos conhecer a Deus, nos entregamos a Ele e reconhecemos que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, porque o preço do pecado é a morte. Se o preço do pecado é a morte, nós somos pecadores e deveríamos morrer por isso. Mas para que não precisássemos morrer eternamente, Deus mandou Jesus Cristo aqui ao mundo para nos ensinar o amor, morrer no nosso lugar para pagar o nosso pecado. Pagou um preço que era nosso e nos dando assim a oportunidade de podermos conhecer a sua verdade e podermos ter vida eterna com Ele desde que o aceitemos como o nosso único Deus e a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E dessa forma, quando nós aceitamos a Deus na nossa vida através de Jesus Cristo, o nosso coração ele é aberto para as coisas de Deus e a nossa mente ela é consolada e ela também é aberta para recebermos o entendimento, as revelações verdadeiras que vêm de Deus, que vêm dos céus. E dessa forma, o nosso olho também é aberto para enxergarmos o que é certo e o que é errado, para entendermos o que Deus se agrada e o que Ele não se agrada. O melhor de tudo isso é nós sabermos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, começa a habitar no nosso coração. E ele se torna um amigo para todo o tempo. Todos os momentos em que nós passamos por aflições, por dificuldades, por dúvidas e até momentos de alegria, para todos os momentos, Ele estará conosco. Quando houver dúvidas e nós buscarmos ao Consolador, Ele estará lá para tirar nossa dúvida e não nos deixarmos perdidos. Quando nós tivermos dúvidas do que é certo e do que é errado, Ele também irá nos consolar para nos falar o que é certo e o que é errado. Ou seja, então não é somente o simples fato de sabermos ou de lermos, mas quando nós temos Deus na nossa vida verdadeiramente, Ele nos ajuda a entendermos o que é pecado e o que não é pecado. E para isso também nós temos referências na Bíblia do que são as obras da carne e as obras do Espírito. Ou seja, se eu estou com Deus, é manifesto em mim as obras do Espírito na minha vida. Agora, se eu esqueço de Deus, se eu renuncio a Ele, se eu deixo a Ele, começa a se manifestar as obras da carne.
Vamos ver um pouquinho o que são essas obras? Lá na carta dos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, aqui fala a respeito de pecados, certo? De coisas que Deus não se agrada. E olha que interessante, no versículo 18 que já lemos, diz: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. O que isso significa? Para que serve a lei? A lei serve para disciplinar e corrigir os errantes. Então, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós não precisamos da lei. Por quê? Porque nós não somos escravos das obras da carne, que são todos esses tipos de pecados que nós cometemos. Agora, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, lá no versículo de número 22 diz assim, Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E o versículo 24 diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui nós confirmamos, não há necessidade de haver lei para quem anda no Espírito, porque quem anda no Espírito não comete pecado. Tá, Paulinho, mas espera aí, quem anda no Espírito nunca peca? Não. Significa que quem anda com o Espírito não tem intenções de pecar. É claro, nós estamos em um corpo falho. Esse corpo aqui, ele peca, ele não é perfeito. Mas nós temos um justo advogado, que é Jesus Cristo, para poder levar ao Pai as nossas causas quando nós nos arrependemos. É importante nós entendermos também essa questão de pecadinho e pecadão. Existe isso? Podemos dizer que não existe pecadinho e pecadão. Tudo que Deus não se agrada é pecado. Porém, existem as consequências dos tipos de pecado. Há pecados que nós cometemos sem perceber. Às vezes um mau pensamento que vem à nossa mente ou alguma coisa que falamos sem pensar, sem calcular. Mas também há pecados que nós premeditamos. E esse pecado nos leva para a morte. Que tipo de morte? A morte espiritual e também, consequentemente, até a morte física. Então nós devemos tomar cuidado. Por quê? Quando nós sabemos de algo que é errado e vamos lá e cometemos, isso causa ira em Deus. Porque Deus, ele não pode castigar uma pessoa que, sem saber o que estava fazendo, foi lá e fez. Não, ele vai ajudar essa pessoa a entender que aquilo é errado. Claro que todas as nossas atitudes têm as suas consequências, mas Deus não vai punir uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então é importante nós entendermos que se nós estamos em Cristo, não significa que nós devemos fazer o que nós queremos, mas sim devemos sempre analisar a sua vontade e que se acontecer de nós cometermos algum pecado, se nós nos arrependermos genuinamente, de verdade, Jesus Cristo, ele é misericordioso para rogar ao Pai por nós e Deus
é altamente misericordioso para nos perdoar e nos dar uma vida nova. Então eu quero concluir este assunto com vocês em Provérbios, capítulo de número 28 e no versículo 13, que diz assim: o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá vendo? Deus, ele é misericordioso, desde que nós confessamos e reconhecemos que nós erramos. E também nos esforçamos para não cometer mais. Lembra quando Jesus disse para aquela mulher que se prostituiu: vai e não peques mais, para que não te ocorra mal algum. Eu espero que este conteúdo tenha te ajudado e não se esqueça, Deus, ele não veio só para aqueles que vão para uma igreja, ele veio para todo mundo. Então, a nossa vida com ele não depende necessariamente de irmos para uma igreja, mas tem que começar aqui dentro do nosso coração. Nós vamos para a igreja porque lá é um local específico de buscarmos a Deus e também de compartilharmos entre irmãos o que Deus tem feito na nossa vida e aprendermos uns com os outros. Não é só estarmos dentro de uma igreja que seremos purificados, mas a sinceridade tem que estar no nosso coração. Porque Deus, ele não vê só o coração, ele vê tudo, mas ele começa do nosso coração, porque dele procede todas as saídas da nossa vida, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe e não se esqueça, compartilha e curta este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo e também possam ser ajudadas. Fiquem com Deus, tchau! Ei, espera só mais um pouquinho. Se você gosta de violão, guitarra, produção musical, eu tenho um canal com esse tipo de conteúdo. Faça uma visitinha lá. Eu coloquei o canal na descrição desse vídeo. Te espero lá. Até mais.